A paz, amém, meus irmãos, a bênção de Deus, estarmos aqui mais uma vez. Vamos para mais um estudo, dando continuidade, mais uma porção do maná de Deus para as nossas vidas. Começamos aí um estudo a respeito da ressurreição, amém? Lembra bem, eu estou falando de ressurreição, não de reencarnação. Na palavra de Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz: é dado ao homem morrer uma só vez, depois virá o juízo. Então, nós deixamos bem claro aqui que reencarnação é algo que não é cristão. Nós estamos falando de ressurreição para a vida eterna, uma vez só, não é uma outra vida aqui. Disse também que há duas ressurreições, uma para a vida e outra para o juízo. Então, hoje eu quero estar falando mais um pouquinho para nós tomarmos posse e entendermos um princípio de Deus, chamado princípio das primícias. Se eu não entender esse princípio, não vou conseguir entender a questão da ressurreição para a vida. Abra aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, já fizemos menção, mas eu quero pegar com vocês hoje a partir do verso 20. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 20, vamos ler do 20 ao 23. Mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém. Então vamos até aqui. Então aqui está muito bem claro a questão da ressurreição de Cristo, a garantia da ressurreição para todos aqueles que são de Cristo. Eu creio que você que está me ouvindo aí, se você ainda não tem certeza, pode tomar posse pela palavra. Então, o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para salvar a todos, mas eficiente para os que o recebem. E aqueles que recebem e entendem irão participar da ressurreição. Depois eu vou explicar. Obviamente, se no dia que ele vier, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Quem não estiver, participarão dessa ressurreição. Estou dando uma introdução de uma das ressurreições, que é a ressurreição para a vida. Amém? Então, há um princípio das primícias. E como nós vimos, comentei com vocês no último estudo, em Mateus 12, do versículo 18 a 27, quando Jesus é interpelado ali, questionado pelos saduceus que não criam na ressurreição, ele vem e fala que ele é Deus de vivos, não de mortos. Porque ele é a própria vida, né? O Senhor é a própria vida. Mas o Senhor trabalha sobre princípios. E um dos princípios é esse, o princípio das primícias. Tá? Quando eu consagro, separo e entrego o primeiro ao Senhor, pronto. Todas as demais coisas serão deles, na sequência. Por isso que Deus sempre ensinou, desde lá do início, falando com o seu povo, o princípio de entregar e consagrar ao Senhor. Está no primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Ele. Olha que interessante. Vamos pegar aqui rapidinho. Volta um pouquinho na sua Bíblia, livro de Romanos. Romanos capítulo 11, uma passagem que eu cito muito na igreja. Versículo 16. Romanos 11, 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então é um princípio de Deus. Deus sempre falou ao seu povo. Ele sempre pediu para que consagrasse, entregasse a ele o primeiro. Porque a partir daí, todos os demais. Por exemplo, Deus pediu a Abraão as primícias da sua descendência, Isaque. Todos conhecem a história. Então, ele, quando viu o coração de Abraão, pronto, realmente ele não negou o seu primeiro filho. Depois viria toda uma descendência. E o Senhor mostra isso, por exemplo, tempos mais tarde, quando
pede para Moisés tirar o seu povo. Ele fala assim, ó, diga para o faraó deixar que Israel, a minha primícia, saia para me adorar. Então, ele mostra aqui o princípio sendo aplicado. Se o primeiro é do Senhor, tudo demais é dele, a descendência. Por isso que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó são primícias de uma nação chamada Israel. Vimos no livro de Ezequiel que Israel é primícia de todas as nações da terra, para trazer salvação para todas as nações da terra. Sempre tem o primeiro. Vocês estão entendendo? Olha que interessante. No livro de Gênesis, nós vemos Caim e Abel. Depois você dá uma olhadinha lá em casa. Lá no início, capítulo 4, né, quando eles trazem oferta ao Senhor. Então, vamos pegar rapidinho assim, que é interessante a gente entender. Bem rapidinho aqui, para não tomarmos muito tempo aqui. Versículo 3, capítulo 4, vamos pegar a partir do versículo 3. Ao cabo de dias trouxe Caim o fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. Irou-se fortemente Caim. Então, nós vemos o seguinte, atentou para a oferta de um, não atentou para a oferta do outro. Ah, pastor, é que Caim, né, ele trouxe um carneirinho, né? Perdão, Abel trouxe um carneirinho e Caim trouxe fruto da terra. Então, eu quero dizer o seguinte, não é questão desse ou daquele, é que esse, quando Abel trouxe, o primeiro que nasceu, ele trouxe para o Senhor. Caim, ao cabo de dias, que depois que colheu, passou um tempo e tal, é mesmo, tem que levar alguma coisa para o Senhor. Então, por isso que Deus atentou a um e não ao outro. Porém, quando o princípio de Deus é aplicado, quando a regra vai, as coisas caminham. Por isso, nós vemos esse princípio sempre sendo aplicado. E da mesma maneira, com relação à questão da ressurreição. Voltemos aqui em 1 Coríntios, agora você vai entender melhor, rapidinho para encerrarmos. Versículo 20 do capítulo 15. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Aqueles que dormem são aqueles que morreram fisicamente. Olha só. Então, ele ressurgiu primeiro como primícia. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22. Assim como todos morreram em Adão, ou seja, Adão foi uma primícia da morte, mas Jesus a primícia da ressurreição para a vida. Olha que bênção! Então nós vamos estar entendendo, porque Jesus ressuscitou, trouxe a vida a todos nós. Ele foi o primeiro e todos nós seguiremos. E olha aqui, versículo 23. Então, o 22, terminando. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, glória! E o verso 23. Tem um detalhe importante aqui. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, está aqui o princípio de Deus. Aqueles, quando Jesus voltar, estarei falando da próxima vez, entrando, né, na primeira ressurreição, que é narrada a ressurreição para a vida, acontecerá na vinda de Jesus. Pastor, e aqueles que morreram, que criam em Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, né? Eles estão como quem dorme, estão aguardando. E no dia que Jesus vier, os que estiverem vivos serão arrebatados. Mas, antes disso, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Benção! Então, agora nós estamos começando a entender. E isso tudo por quê? Porque houve uma primícia, a ressurreição de Jesus. Na benção. Então, estaremos falando, estarei comentando com vocês a respeito, vamos estar vendo com mais detalhe essa ressurreição para a vida daqueles que já morreram fisicamente em Cristo. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Fala-se muito hoje da volta de Jesus, amém. Mas nós temos que estar preparados,
Nós temos que nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, porque se nós morrermos agora fisicamente, pronto, pode ficar tranquilo que você vai ser ressurrecto na vinda de Jesus. Amém? Na bênção. Esse é o princípio, porque eu posso pedir perdão e me arrepender agora, enquanto estou vivo, enquanto estou agora peregrinando aqui nessa terra. Fiquem todos na paz do Senhor e depois entraremos para mais um passo nesse nosso estudo aí da ressurreição.